Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma dica de direito constitucional. Tá preparado para a dica? Mas antes, se inscreve no nosso canal. Já se inscreveu? Pelo amor de Deus, se inscreve no nosso canal, deixa o likezinho, deixa um comentário, compartilha com os amigos, ajuda aí a nossa página, por favor. E de olho na tela, vamos para a dica. Preste atenção no que eu vou começar a falar agora. Vamos para cá. Na hora que você começa a estudar, deixa eu pegar aqui o pincelzinho, vamos botar aqui o pincel vermelho. Na hora que você começa a estudar direito constitucional, você vai lá para o artigo 18 da Constituição. Lá no artigo 18 da Constituição, ele vai dizer assim, ó, a República Federativa do Brasil. Ele vai dizer isso aqui, ó, a República Federativa do Brasil. Ela é formada pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios. Ele vai dizer isso aqui, ó, formado pela União, formado pelos estados membros, formado pelos municípios e formado pelo Distrito Federal. E ele vai completar dizendo, ó, todos autônomos. Todos autônomos. Primeira observação. Na sua prova soberana, é apenas a República. Soberana é apenas o país. A República é soberana. A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles não são soberanos, eles são autônomos. E como é que eu sei em relação a essa autonomia, ou melhor dizendo, o que é que eu preciso saber para a minha prova em relação a essa autonomia? Você vai decorar essa palavra galo. O que seria autonomia? Quer dizer que ele tem o seu próprio governo, olha aí, ó, ele tem autogoverno, ele tem a sua própria administração, governo, administração, tem a sua própria legislação, olha isso aí, ó, tem a sua própria legislação e tem a sua própria organização. Então, a União, os estados, DF e municípios, eles são autônomos. Eles têm o seu próprio governo, ele tem a sua própria administração, ele tem a sua própria legislação e ele tem a sua própria organização. Primeira observação. Outra coisa, não esquecer de uma questão batida de prova. Brasília, presta atenção aqui, ó, Brasília é a capital federal. Onde é que eu vou encontrar isso, professor? No artigo 18, parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Brasília, anote isso aí, ó. Brasília não tem autonomia. Brasília não tem autonomia. Quem tem autonomia é o Distrito Federal. Quem possui autonomia é o Distrito Federal. Beleza? Outra coisa que você não pode esquecer nessa sua prova é em relação a o que foi que a Constituição levou em consideração para dividir a competência. O que foi que a Constituição levou em consideração para dividir essa competência. Aí você vai dizer, a Constituição, ao dividir a competência, em relação à divisão, você vai anotar isso aqui, ó, em relação à divisão de competência, ela levou em consideração a predominância de interesse. A Constituição levou em consideração a predominância de interesse. O que quer dizer isso? Quer dizer a seguinte coisa, vou colocar aqui, predominância de interesse. A União ficou com o que é geral. Os estados ficaram com o que é regional. E os municípios ficaram com o interesse local. Então, ele levou em consideração a predominância de interesse, onde a União ficou com o interesse geral, os estados ficaram com o interesse regional e os municípios ficaram com o interesse local.
E o Distrito Federal, eu quero que você anote aí que ele é híbrido. E eu quero que você abra lá no artigo 32, parágrafo 1º, onde ele vai dizer que o Distrito Federal ele ficou com a competência legislativa dos estados, como ele também ficou com a competência legislativa dos municípios. O Distrito Federal não é dividido em municípios. Coloque isso aqui, ó. O DF não é dividido em municípios. O DF não é dividido em municípios. Então, isso quer dizer que ele ficou tanto com a competência dos estados, como ele ficou com a competência dos municípios. Então, ele ficou tanto com o regional, olha isso, ó, ele ficou tanto com o regional, como ele ficou com o interesse local. Então, o Distrito Federal ficou com o interesse regional e ficou com o interesse local. Anotou isso aí? Tira um printzinho da tela e acabamos mais uma dica para o nosso canal do YouTube. Compartilha, curte, deixa aí o seu comentário e se quiser, deixa aqui no comentário qual a próxima dica que você quer. Olha isso aí, que coisa boa. Diga aí qual a próxima dica que a gente traz no próximo vídeo. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!